Davi Livingstone e dois dos seus guias chegaram à aldeia de Chitambu, em Lala, no interior da África, numa tarde. Os seus guias lhe construíram uma cabana, foram dormir, e no dia seguinte, quando Souza se levantou, ele percebeu que Davi estava supostamente orando. Ele fazia isso todos os dias. Mas por passar muito tempo naquela mesma posição, imóvel, ele suspeitou que algo errado estivesse acontecendo. Então tocou e percebeu que ele estava frio e que ele realmente estava morto. Ele conversou com o seu amigo e tomaram uma decisão. Davi é inglês e o seu corpo nós devemos fazer chegar à Inglaterra, mas o seu coração é africano e deve ficar aqui conosco. Então abriram seu peito, tiraram seu coração e sepultaram ali na selva. Dessecaram o seu corpo, desidrataram o seu corpo, fizeram uma embalagem de casca de madeira e adentraram a selva, caminharam longos dias, mais de meses, até chegar à costa. Ali colocaram seu corpo em um navio endereçado à Inglaterra. Aquele corpo, chegando na Inglaterra, foi devidamente reconhecido por conta de um ataque de um leão que o deixou com o ombro avariado. Então aquele corpo foi velado ali por alguns dias e chegou o dia do seu sepultamento. Aquele cortejo foi, quem sabe, o mais concorrido em Londres, e enquanto se desfilava pelas ruas de Londres, havia uma multidão imensa de pessoas de todas as classes sociais, porque Davi Livingstone para muitos era médico, para muitos era missionário, para a maioria, quem sabe, era um explorador. Aliás, ele foi o maior explorador do continente africano. Diz os historiadores que ele percorreu no solo africano mais de 48 mil quilômetros em canoas e a pé. Ele foi o maior descobridor de lagos, de rios, de cachoeiras, de montanhas. Ele abriu caminho para todos os missionários que o sucederam. Mas diz que lá na calçada estava um idoso que chorava copiosamente. Então o repórter, chegando para ele, disse: "Por que o senhor chora desse jeito? Davi era seu amigo? Vocês tinham algum parentesco?" E ele respondeu: "Não. A questão é que eu e Davizinho nascemos mais ou menos na mesma época, numa mesma vila. Nós estudamos na mesma escola. Nós trabalhamos numa mesma tecelagem, dividimos uma mesma máquina de fiar. Mas depois Davizinho foi por um caminho e eu fui por outro caminho. Hoje ele será sepultado como um herói, e eu aqui estou aguardando o sepultamento de um indigente." Meu amigo, esta frase ficou guardada na minha mente há uns 50 anos.
Davizinho foi por um caminho e eu segui outro caminho. Caim foi por um caminho, Abel foi por outro caminho. Esaú foi por um caminho, Jacó foi por outro caminho. Os discípulos de Jesus foram por um caminho, Judas foi por outro caminho. Eu fui por um caminho e a maioria dos meus amigos da infância e da adolescência seguiram outro caminho. E o meu desafio para você é o seguinte: escolha o caminho certo. Especialmente você que é jovem, que é adolescente, escolha o caminho certo agora. Quanto mais breve, melhor. O caminho da salvação, o caminho da fé, o caminho da paz, o caminho do bem. Escolha Jesus e abandone o pecado. Pense nisso e que Deus te abençoe.